Galera, é o seguinte, existem fatos e existe a tendência natural que é decorrente desses fatos. Hoje, um fato que temos é que os jogos de peso que estão chegando para PS4 em 2023 são muito provavelmente os últimos dentro dessa categoria. E a tendência natural é que a qualidade desses jogos comece a ser menos interessante do que costumava ser há 3 ou 4 anos atrás, para assim justificar a existência de uma nova geração. Por mais desagradável que seja, a nona geração de consoles está começando a engatar na indústria apenas agora, resultando nos desenvolvedores a tentarem a começar a exprimir mais do que esses novos consoles têm para poder oferecer um pouco tardiamente, se a gente comparar com muito do que foi visto ao longo da história dos videogames. Muitas tentativas que estão sendo feitas agora já eram para terem sido feitas por volta de 2021, mas o cenário foi atrapalhado por inúmeros fatores. Só que, no caso do PS4, enquanto uma geração antiga diante de tudo isso, existem 3 possibilidades que são problematizadoras para ele. Possibilidade número 1, os jogos começarem a sair sendo reduzidos em sua qualidade gráfica com o intuito de justificar a existência da nova geração e lá eles serem mais bem feitos e com muito mais qualidade nos visuais. Possibilidade número 2, falta de empenho. Imagine que existe uma sala pequena e você precisa organizar diversos objetos nela. Porém, essa arrumação é atrapalhada com muita bagunça. Só que, do absoluto nada, você recebe uma sala maior e com menos bagunça para poder fazer a sua organização. Em qual você acredita que você vai se adaptar mais e conseguir fazer um trabalho melhor por conta disso? Basicamente, isso é o que acontece com a possibilidade número 2. Os desenvolvedores têm mais facilidade em desenvolver os jogos com os padrões da geração do PS4 no PS5, porque ele é uma sala maior e com menos dificuldades para poder executar a mesma tarefa que era executada anteriormente. E aí, depois de se acostumar com esse processo mais tranquilo, por assim dizer, quando chega a vez da versão de PS4 ser desenvolvida, a preguiça impera, porque já se conhece algo melhor. E essa analogia serve para todos os âmbitos da vida. Se você trabalha em 2 locais fazendo a mesma função, porém um te dá vantagens e o outro não, as chances de você, talvez até inconscientemente, ter resultados mais proveitosos por preferir trabalhar onde tem vantagens são inúmeras. Já na possibilidade número 3, temos a união dos 2 casos. E Street Fighter 6 no PS4 faz a gente pensar em tudo isso e determinar que ele aplica de forma integral a possibilidade número 3, quando o assunto é a sua versão de PlayStation 4. E não, isso não é nada bom. De uma forma geral, vão existir pequenas diferenças entre as versões de PS4 base e PS4 Pro do jogo, mas nada que faça o game sair da nossa zona de jogos cross-gen mal feitos, o que é uma pena, porque o título começa muito bem. As impressões iniciais de Street Fighter 6 no PS4, até pelo uso da Unreal Engine como motor gráfico que dá suporte a ele, nos mostram modelos de personagens com designs novos, expressões corporais e faciais deslumbrantes mesmo que durante a gameplay, e uma física incrível aplicada à roupa de cada modelo de personagem. Mas essa é só a primeira etapa do impacto visual. E na hora de ir para a segunda, que é quando assumimos pela primeira vez o controle de um dos personagens. Bem, considerando que diante do olhar de quem está desenvolvendo, a 8ª geração já está se esvaindo, a gente até encontra resultados relativamente positivos por aqui. Ao abrir as clássicas partidas de luta, vamos encontrar 60 quadros por segundo que são incrivelmente estáveis, o que já é algo interessante na atual situação do PS4, e rodando em 1080p na versão base da plataforma e em 1440p na versão aprimorada dela, ou seja, no PS4 Pro. Só que depois disso, nós temos uma grade de problemas para o PS4 enfrentar na linha de frente, e é essa grade que vai nos ajudar a entender por que Street Fighter 6 no PS4 é uma decepção. Essa lista que vai nortear o nosso raciocínio por aqui termina com a possibilidade número 3 que mencionamos anteriormente, mas passa por vários outros processos ao longo da sua trajetória, que é um tanto conturbada. Para começar, temos um parâmetro comparativo, e o parâmetro comparativo, por sua vez, já não é grande coisa. Vou explicar. Olhando para as versões Next Gen por aqui, vamos encontrar um jogo que, como um todo, é bonito. No PS5, Street Fighter 6 apresenta visuais incríveis com modelos de personagens que são cheios de detalhes únicos que foram considerados individualmente. Ou seja, cada modelo vai ter seus próprios efeitos e recursos de acordo com a necessidade. Enquanto o Ryu tem um foco nos músculos e na renderização da sua roupa, Cammy recebeu atenção no cabelo, por exemplo. E esse é só um exemplo mínimo. No PS5, diante desse cenário, o problema é apenas que nada do que foi apresentado nele seria impossível de se ter num PS4, algo que inclusive quebra as barreiras das batalhas de 1 contra 1 e se estende até ao modo Tour, que falaremos hoje. E por isso, ter um resultado abaixo desse padrão no console que antecede ao PS5
não apenas é desestimulante, como também é incoerente. Não faz muito sentido. Os modelos de personagens, por exemplo, têm um baixo padrão de texturas e não consideram técnicas como a deformidade de músculos para deixar os contornos mais naturais. E embora em nível de quantidade de detalhes essa daqui seja uma versão superior ao Series S, por mais absurdo que isso pareça, ainda é fácil preferir os detalhes gritantes de Street Fighter V no mesmo console. O que é estranho se considerarmos que estamos falando de uma sequência, então a tendência natural deveria ser progresso, independente da plataforma. É óbvio que isso não acontece no PlayStation 5, mas como dissemos antes, com exceção da quantidade de pixels lá, nada do que ele apresenta na nova geração é de fato uma nova geração. E por isso podemos decidir visitar os cenários do game para poder entender um pouco mais do que está acontecendo, porque eles fazem parte da grade que lista tudo o que precisamos falar sobre o jogo que mencionamos anteriormente. E os resultados também não são bons. Existem muitas coisas que podem ser um problema atual em jogos no PS4 e PS5. Mas iluminação não é uma delas. Não é mais aceitável. Assim como no Series S, existe uma redução na quantidade de NPCs presentes no background das lutas, e isso de fato cria uma diferença entre as gerações. Mas nada é tão agressivo quanto a falta de iluminação. E iluminação dinâmica é algo que já temos estabelecido como padrão desde o PS3 e Xbox 360, por isso essa falta não é coerente por aqui ou em qualquer outro jogo atual. E isso caracteriza mais um problema para nossa grade. Street Fighter VI parece transferir responsabilidades. Se no PlayStation 5 encontramos diversas sombras sendo geradas dinamicamente por pontos de luz particulares e individuais, fontes de luz volumétrica que incidem nos ambientes de forma agressiva e ambiente occlusion que geram sombreamento discreto tanto no cenário como um todo, como também nos objetos que fazem a composição dele, no PlayStation 4 quase não temos isso. E quando temos, é pouco ou em baixa qualidade. O ponto é que nada disso é algo impossível para o PS4 trazer, por isso vamos abordar esses casos individualmente para entender melhor o impacto da ausência desses recursos nessa versão do jogo. No PS4, por conta da falta de NPCs, a ausência de mais sombras acaba prejudicando a sensação de povoamento dos ambientes. É como se eles fossem bem mais vazios do que realmente são, porque dois recursos fundamentais foram removidos para poder trazer isso: as pessoas que fazem parte do background e as sombras que fazem o preenchimento do cenário. Não o bastante, a ausência da luz volumétrica, por sua vez, acaba prejudicando muitas vezes o tom fantasioso que o game tem, já que esse é o tipo de técnica que torna a luz sempre majestosa, por assim dizer. Quando presente, essa luz não apenas se propaga muito bem, como é responsável por gerar balanço de luminância, equilibrando as cores do local e até gerando mais sombras. A luz volumétrica, com a sua ausência, de uma maneira geral, provoca uma certa falta de profundidade em certos estágios. Fora da parede comparativa, vamos nos focar muito mais nas texturas em baixa definição que estão presentes aqui nessa versão do jogo do que em qualquer outra coisa. Mas quando voltamos para ela, entendemos como ao perder esses elementos de luz e sombra, boa parte visual de Street Fighter VI foi cortada aqui no PS4. Mas eis uma curiosidade breve que precisa ser dita antes da gente chegar na etapa final da história de hoje. Se atrelando ao modo clássico de combate, uma das poucas diferenças entre o PS4 base e o PS4 Pro são os reflexos. Aqui o console aprimorado tenta surpreendentemente trazer reflexos por espaçamento de tela, e apesar de estar em uma qualidade bem baixa quando comparada ao que é visto no PS5, a versão do PS4 base não conta com o recurso, então o PS4 Pro tem essa vantagem, além da resolução. Só não faz sentido não estar presente no PS4 base, porque o console também é capaz de reproduzir essa tecnologia. Mas o que realmente é um problema é quando saímos do modo dos combates clássicos e vamos para o modo Tour. E não tem como pegar leve por aqui, por isso vamos direto ao ponto. O modo Tour de Street Fighter VI pode ser uma das experiências mais instáveis do PlayStation 4, seja em performance ou em visuais. Tudo aqui oscila bastante e demanda tempo de execução. Os 60 quadros por segundo que antes eram perfeitos durante a parte clássica do jogo, nesse modo não passa de um sonho. E os visuais têm problemas até na nova geração, então não seria aqui que ficaríamos isentados. Mas vamos detalhar. Quando o assunto é a performance, nesse modo para se ter integralmente 60 quadros por segundo no PlayStation 5, é necessário mudar o modo de jogo de fidelidade para performance. Isso vai fazer com que a resolução caia de 4K para 1440p e vai tentar resolver o problema. E o que acontece aqui é que, estranhamente, durante a exploração, no modo qualidade os 60 quadros por segundo estão presentes, mas durante uma luta nesse mundo aberto que você está presente, a performance cai para 30 quadros por segundo. Assim, o modo performance então resolve isso e mantém tudo em 60 fps. Só que no
PS4, a taxa de quadros por segundo oscila bruscamente entre 30 e 45 quadros, e o pior, sem justificativa alguma e sem a possibilidade de você alternar, obviamente, o modo de performance que você quer. Quando olhamos procurando por alguma modelagem de personagens que demande muito do hardware nesse modo específico, não encontramos. Quando tentamos observar a extensão do mapa de Metro City, também não vemos nada demais. E quando frisamos a quantidade de NPCs, temos casos muito mais interessantes na indústria e que se comportam melhor. Por isso não faz muito sentido o jogo se desempenhar tão mal aqui no PlayStation 4. Mas o que realmente incomoda são os reflexos desse modo. É algo perceptível para qualquer público. Você não precisa ter um olhar clínico para poder identificar esse problema. Todos esses problemas conseguem ficar piores ao caminhar pelos ambientes e se deparar ainda por cima com reflexos por espaçamento de tela que tem um campo de atuação limitado com baixa qualidade. Então muitas vezes uma superfície que está do lado da outra com a mesma capacidade refletiva não vai estar refletindo o que era para refletir, e a outra que vai estar refletindo ainda assim não vai estar com uma qualidade muito boa. Mas ainda tem mais inconsistências com personagens que brotam do absoluto nada e com texturas que estão em baixa resolução, sendo dependentes de um carregamento que nem sempre acontece, e quando acontece nem sempre resolve. É por isso que no PS4 Street Fighter 6 é uma experiência que, além de ter sido limitada para impressionar com a versão de Next Gen, ainda por cima é mal polida. E esse mal polimento fica claro quando vemos o pop-in do absoluto nada até em consoles como o PS5 que tem seu próprio SSD. Entende agora como ele se enquadra na nossa terceira possibilidade que comentamos no início do vídeo? Teve falta de empenho e uma clara tentativa de querer impressionar com a nova geração. Os dois juntos, com toda certeza, não deram certo aqui pro PlayStation 4. Mas deixa aqui no campo dos comentários, o que você acha dessa versão? Você teve alguma experiência com ela e quer compartilhar aqui com a gente? Deixa aí que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.